os meus colegas Patrícia e Gustavo, dos cursos de Ciências Contábeis da FASB, estamos entrevistando Allan Kardec Oliveira de Brito, contabilista, bacharel em contabilidade também pela FASB, responsável pelo escritório de contabilidade contábil. São 3 os regimes adotados para a tributação das instituições brasileiras. Estaremos falando sobre os tributos incidentes sobre a receita. Allan, sabe-se que o sistema tributário brasileiro possui uma carga muito alta e complexa. Podemos citar que os tributos incidentes sobre a receita, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, incidem em todos os 3 regimes de tributação, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, mas ocorre de maneira particular em cada um deles. Dentro desse entendimento, você poderia explicar como funciona o ICMS nesses 3 regimes? Pois bem, Gustavo, o ICMS, nos regimes que você citou, nós podemos exemplificar a partir do Simples Nacional. Tomando por base o Simples Nacional, nós temos a seguinte forma de cálculo e a sistemática de tributação. As empresas que são optantes pelo Simples Nacional, elas pagam o ICMS de forma antecipada quando adquirem produtos de outro estado, a chamada antecipação tributária parcial, ou também quando o produto com que elas trabalham, se forem substituto tributário, elas vão pagar em cima de uma alíquota, de um MVA, de acordo com o produto que elas trabalham. Na aquisição desses produtos, as empresas estão pagando esse ICMS. Quando da saída desses produtos, quando eles vendem seus produtos ou serviços, elas estão tributando pela alíquota que está ali estabelecida na tabela do Simples Nacional, e o ICMS está incluso dentro daquelas alíquotas que estão inseridas dentro da tabela por faixa de receita bruta. Exemplificando, uma empresa que inicia um faturamento bruto anual de até R$180 mil, ela tem uma alíquota em torno de 4% a 6%, dependendo do tipo de atividade. E o ICMS ele corresponde a uma parcela de 1,25%, né, dessa alíquota de saída para os produtos dessas empresas optantes pelo Simples Nacional. Essa é a forma do Simples Nacional. No caso do lucro presumido e lucro real, existe a chamada conta corrente fiscal no ICMS. O que significa? As empresas elas se creditam do ICMS pago na entrada das mercadorias, quando adquirem produtos de outros estados, quando há um destaque na nota fiscal do valor do ICMS pago nesses outros estados pelas empresas fornecedoras, elas se creditam do valor correspondente ao ICMS e na saída dos seus produtos elas aproveitam esse crédito e abatem e passam a tributar a diferença que existe do ICMS na entrada para o valor que elas vão pagar dentro da alíquota de cada estado na saída. Então é dessa forma que é trabalhado no lucro presumido e também no lucro real. PIS, PASEP e a COFINS são contribuições sociais com funções fiscais, ou seja, de arrecadação. Incidem sobre a receita de todas as entidades, independente da denominação contábil. Allan, dentro dos 3 regimes tributários existentes, como acontece a incidência do PIS e do COFINS na prática? Bom, Patrícia, na prática, exemplificando, podemos começar com o Simples Nacional. As empresas optantes pelo Simples Nacional, elas vão pagar o PIS e a COFINS na saída dos seus produtos, na sua vendagem, né, ou serviços, que assim seja, sob a alíquota geral, a alíquota montante do Simples Nacional. No Simples Nacional nós temos aquela faixa de receita bruta, que vai de 180 mil hoje até 3 milhões e 600, e em cima dessa receita existem as alíquotas majoradas ali, as alíquotas totais, iniciando com 4% no caso, né, de empresas comerciais e 6% no caso de prestadores de serviço. Nessa alíquota principal, então, nós temos dentro, embutido ali, subdividido ali, nós temos o PIS e a COFINS, que é a forma que as empresas irão pagar essas contribuições através do recolhimento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. No caso das empresas optantes pelo lucro presumido, nós temos aí também uma situação semelhante ou similar ao Simples Nacional, onde as empresas estarão tributando em cima da sua receita, no momento em que vende os seus produtos, os seus serviços, numa alíquota menor comparado à alíquota das empresas optantes pelo lucro real. No caso do lucro presumido, eles tributam na alíquota do PIS a 0,65%
e na alíquota da COFINS a 3% sobre as receitas auferidas dentro daquele determinado mês. No lucro real, nós temos a situação da não cumulatividade do imposto. O que significa? Na realidade, elas se creditam do PIS e da COFINS quando adquirem produtos e serviços, cujos valores vêm destacados em suas notas fiscais, e, consequentemente, quando há a vendagem de seus produtos e serviços, eles abatem esse valor, né, dessa PIS e COFINS destacado em nota fiscal da entrada, e, consequentemente, vão pagar apenas a diferença que vai existir na vendagem de seus produtos ou serviços. É dessa forma que é feito essas 3 tributações na prática. Alan, o IPI é um imposto de competência da União, que tem 2 funções extrafiscais. Uma função reguladora, que onera os produtos de acordo com a sua essencialidade, sendo que produtos considerados supérfluos têm alíquotas maiores e aqueles necessários têm alíquotas menores. E também tem uma função protecionista, certo? Que tende a incentivar ou desestimular a produção de alguns produtos para o desenvolvimento de determinada região. Tendo em vista essa função, a Constituição permite que o IPI seja regulado dentro de 90 dias pelo Poder Executivo. Fala pra gente um pouco sobre a incidência do tributo nas empresas. Bom, Carol, o IPI, como você bem disse aí, destacou, ele tem essa função regulatória e também de proteção ao próprio mercado. A gente pode exemplificar e falar um pouco sobre IPI justamente com o fato que tem acontecido aí e é noticiado no país, no Brasil, aqui nosso, que é a redução do IPI sobre os veículos, né, sobre a vendagem de veículos automotivos. Então, o que é que nós temos ali? Nós temos, na realidade, o governo, utilizando justamente esse dispositivo que lhe permite de reduzir, majorar suas alíquotas de acordo com a essencialidade do produto, ele tentando regular essa questão do mercado, a demanda, a procura de veículos, e justamente no momento em que há um certo rumor de crise financeira, mundial também. Então, o que é que acontece? O governo ele faz a redução do IPI nesse momento para que haja um aquecimento do mercado nesse segmento, fazendo com que essas empresas desse segmento eles possam ter, né, um giro maior na vendagem de seus produtos, ele possa, dessa forma também, continuar a sua atividade, fomentar todas as cadeias da sua atividade, e aí justamente, né, por essa redução proporcionada pelo governo, é que gera todo esse benefício, né, para a sociedade e também para essas empresas. A sociedade como um todo, ela pode, de certa maneira, adquirir um veículo em condições muito mais acessíveis, de acordo com a realidade econômica de cada contribuinte, de cada cidadão. O IPI também, ele tem essa função protetora, porque ele trabalha justamente, como nós dissemos, na essencialidade do produto, né? Ou seja, existem produtos no mercado que atende a necessidades, vamos dizer, apenas de interesses mais supérfluos, que não seria bem as necessidades básicas, né? Diferentemente dos alimentos, tem uma alíquota muito mais baixa, né? Porque eles são considerados produtos, insumos de necessidades básicas. Então, dessa forma, o governo protege, né, muitos grupos econômicos, protege também o próprio consumidor, para que ele possa, dentro, né, da essencialidade de cada produto, ele possa adquirir os produtos dentro de um valor que seja acessível à sua condição. Então, é um imposto importante para o país, da forma como ele é sistematizado. O governo pode abrir mão, o governo pode também fazer alterações de conformidade com o que diz o regramento da lei, e dessa forma levar o país a um sucesso, uma estabilidade econômica maior. É isso que nós temos a lhe transmitir sobre esse imposto. O ISS é um imposto de competência no município e Distrito Federal. Tem função predominante fiscal, ou seja, fornecer recursos financeiros para o município. Em 2004, por exemplo, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, o ISS foi responsável por 42% da receita tributária consolidada de todos os municípios brasileiros. Alan, fala um pouquinho sobre o ISS.
Bom, Patrícia, o ISS, como você bem frisou, é um imposto de competência municipal e ele tem como principal função ou objetivo, né, ele custear os bens e o saneamento básico, aquilo que é voltado para a população, de uma forma geral. Agora, o ISS ele tem algumas particularidades que a gente precisa frisar em relação a cada município. Existe um detalhamento aí do ISS que a própria Constituição Federal ela limita os valores de alíquota mínimo e máximo, justamente para evitar a chamada guerra fiscal entre os municípios. Então, os municípios ele têm que obedecer esse regramento básico, esse regramento preliminar, que é a nossa Constituição, no sentido de utilizar uma alíquota que atenda à sua necessidade municipal e que também faça com que os indivíduos e aqueles que prestam serviço dentro do município, eles possam também ter a sua atividade desempenhada. O que nós às vezes pontuamos é que em alguns municípios eles jogam sempre a alíquota majorada, a alíquota máxima, que é hoje 5%, para uma gama maior de atividades. Eu creio que a necessidade que nós teríamos hoje em relação ao ISS era haver um certo escalonamento em relação ao momento de cada atividade, né, de cada prestador de serviço. Por exemplo, uma empresa que está iniciando sua atividade, ele teria que ter uma alíquota que pudesse ser mais condizente com a sua realidade inicial do seu empreendimento. O que não acontece. Nós temos percebido que, às vezes, a empresa que está iniciando, ele tem o mesmo tratamento tributário em relação ao ISS de que uma empresa que está há muito mais tempo no mercado. Seria esse ponto a ser observado, que eu creio que o município poderia, de uma certa forma, intervir e só viria a ganhar mais, porque ele viabilizaria a atividade de muitos prestadores de serviço. Hoje nós temos aí alguns institutos, algumas mudanças de opções tributárias que têm trazido certo benefício, como é o caso do MEI, que surgiu, que é o microempreendedor individual, cujos muitos prestadores de serviços têm aderido, têm optado por esse sistema e, dessa forma, tem reduzido a carga tributária em relação ao imposto sobre serviço, que tem auxiliado muitas pessoas. Já é um ganho para a sociedade, é um ganho para essas empresas que estão iniciando suas atividades. Mas é isso que nós gostaríamos de ver realizado e é isso que nós podemos falar nesse momento sobre o ISS. Agradecemos o esclarecimento das dúvidas sobre tributos incidentes sobre a Receita com o nosso convidado Alan Brito, apresentado por mim e pelos colegas Gustavo e Patrícia, e produção de vídeo de Flávio. Nós encerramos essa entrevista desejando boa sorte a todos os acadêmicos de Ciências Contábeis da FASB. Não. Não? Vai. O PIS, PASEP e a COFINS são contribuições. E estamos juntamente com meus colegas Patrícia e Gustavo entrevistando... Ai, ficou uma meleca, volta lá. Vai, filho. Tem problema não. Contabilista, vai. Pode ir. Entrevistando o contabilista Alan Kardec Oliveira de Brito. Não, começa de novo, vai. Começa de novo e... Não dá para você cortar na edição, não? Cortar, né? Ah, mas fica... Começa de novo. Bom dia, eu sou Ana Carolina Carvalho, estudo... Carvalho, estudo... Carvalho, estudo... Não, velho. Tá muito bom. Você for, bicho, eu não consigo não, velho. Vai, velho. Agora tem que deixar sua cor voltar normal. Seja mais natural, mais solto. Ai, meu Deus. Então, aí... E produção de vídeo de Flávio, volta lá. Esqueci de Flávio, desculpa. De novo, vai de Vou novo. ler então. Não, mas fica feio, fica assim. Só ler, não, deixa Agradecimento, no baixo. né? Ninguém tá olhando a posição dos seus olhos ali. Vambora. Aí tem que falar alguma coisa? Fala alguma coisa, faz um ensaio aí. Vamos fazer um ensaio. Por quê? Porque as alíquotas... Alguma coisa. Quem escreveu aqui do meu lado? Manda a regra. Não, fala aí, né? Alguma coisa. Faz um ensaio aí, pra gente ver como é que vai ficar.